Nesse vídeo eu vou te mostrar por que fazer backtest do seu sistema de trade não funciona. E eu vou te dar duas alternativas de métodos muito melhores para validar o seu sistema de trade. A primeira você mesmo pode fazer, você mesmo pode implementar no TradingView de uma forma muito simples. E a segunda já é muito mais avançada e ela é a forma que eu estou usando para validar o meu sistema e para colocar em prática. E usando esse método à risca eu fiz mais de 6% de lucro nos últimos 30 dias. Meu nome é Fábio e eu estou nesse mundo do trade de criptomoedas desde 2017 e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês talvez uma das coisas mais importantes que eu aprendi desde que eu comecei. Eu lembro que quando eu descobri a possibilidade de você fazer backtest de um sistema de trade quantitativo, um sistema de trade que tem regras claras de entrada e de saída, eu fiquei maravilhado. Para mim aquilo ali foi uma mudança assim da água para o vinho da minha técnica na hora de fazer trade. E o que é o backtest? Aqui na tela vocês estão vendo um backtest feito de forma automatizada pelo TradingView, mas não significa que ela precisa ser feita de forma automatizada. Basicamente esse backtest que ele faz é registrar os trades. Ele registra os trades quando eles aconteceram no passado. Então, por exemplo, aqui o TradingView registra um trade long de entrada que abriu nessa setinha azul e fechou aqui nessa setinha rosa quando bateu o trailing stop, que é essa linha vermelha. O sistema em si, eu não vou entrar em detalhes, não vale a pena eu falar do detalhe, é um sistema de banda de Bollinger, mas enfim, não é o tema desse vídeo não é falar de sistema de trade, e sim de métodos de validação de sistema de trade. Então eu lembro quando eu descobri o que era o backtest, que era possível eu saber se o sistema tinha funcionado no passado, eu fiquei maravilhado, mudou completamente a forma que eu fazia trade e melhorou muito. Fazendo o backtest melhorou muito a forma com que eu fazia trade e os resultados que eu tinha. Mas fazer backtest de fato não funciona e eu vou te mostrar o porquê. Quando a gente faz o backtest assim, a gente tem aqui a possibilidade de você poder trocar os parâmetros. Então nesse caso aqui é um sistema de bandas de Bollinger simples. Eu posso vir aqui e ficar trocando, né? Aqui eu estou no comprimento 20 e no período 2. E eu testo, né? Eu faço esse backtest em todo o período disponível da moeda. Se eu dou um zoom out aqui, ó, a gente pega desde o início do gráfico, lá atrás, desde aqui onde ele começa a pegar histórico no TradingView e vem até aqui os dias de hoje aqui e termina, né? E vem até aqui o último registro, aqui no caso na SUI, aqui teria um trade aberto nesse momento aqui, né? Aberto pelo backtest. E qual que é o perigo de você fazer esse backtest aqui, né? Esse backtest com a banda de Bollinger 20 e período 2, a gente teve esse resultado aqui de 110%, 78 trades, 22% de drawdown. Resultado interessante, né? Para menos de um ano aqui, né? Praticamente o ano inteiro de 2024. Pode ser que eu fique tentado aqui a ficar mudando isso. Então eu venho aqui, mudo de 20 para 15, aí eu mudo aqui de 2 para 1 e fico vendo os resultados, né? Então no caso aqui piorou. Se eu coloco 22 aqui, será que melhora? Em vez de 15, né? Então eu venho aqui, coloco 22, piorou, coloco 22 com 2 períodos padrão. Ó, 133%, eu tava com 110, então já melhorou um pouquinho. Então você fica tentado a ficar otimizando o sistema, né? Você fica otimizando o sistema. Quando você vai colocar esse sistema em prática, você vê que ele não funciona. Você coloca ele em prática e começa a ter drawdown, né? Então a curva de capital, ela vem bonitinha até aqui, e daqui para frente ela começa a cair, vai pro vermelho e quebra a banca, né? Então você perde dinheiro. Normalmente é isso que acontece quando você faz backtest simples, né? Isso aqui é o que eu chamo de backtest simples, que é você fazer essa simulação do seu sistema, pegar todos os trades que o seu sistema teria aberto, desde o início do período que você tem disponível até o final, né? O gráfico inteiro que você tem disponível. Você faz esse backtest, simula, aí você muda o parâmetro, vê se melhora o resultado, aí muda o parâmetro, vê se melhora o resultado, aí você vai lá e coloca em prática. Normalmente isso dá errado. E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Nesse exemplo aqui das RO, por exemplo. O que eu fiz aqui? Eu testei as RO para aqui do início de junho de 2024 até 31 de agosto de 2024. Então vamos supor que a gente está fazendo esse backtest no dia 31, né? E todo o período que a gente tem disponível é esse período aqui, né? A gente está em 31 de agosto, nada disso aqui para frente aconteceu ainda. Tudo isso aqui ainda não aconteceu, vai acontecer. E eu estou fazendo esse backtest aqui no dia 31 de agosto. E eu venho aqui, eu vejo o resultado, né? 150% de lucro, 46 trades, 32% de drawdown, uma curva de equity aqui interessante. Falo, pô, achei uma configuração legal, o sistema parece que está funcionando bem. Vou colocar em prática, eu vou ligar na minha conta, cada vez que der um sinal, eu vou entrar manualmente, ou eu vou ligar um robô que faça isso, enfim. O método que você vai usar para abrir o trade realmente não importa. E aí, o que acontece quando você coloca ele em prática? Vamos simular isso aqui agora. Vamos vir aqui, eu pego a data de final do backtest que eu coloquei aqui, ó, colo aqui no início, né? Então seria 1 de setembro de 2024 e eu vou colocar aqui 2025 lá no futuro para a gente ver da onde terminou o backtest, né? Até onde foi. Então ele aplicou exatamente o mesmo sistema com os mesmos parâmetros do dia 31 de agosto para frente. E olha o resultado que a gente teve, né? Teve um piquinho aqui de lucro só para dar uma esperança, né? Praticamente aqui 20% de lucro sobre a banca só para dar uma esperança e depois, pum, quebrou, né? Foi para menos 65% de lucro aqui, de prejuízo, na verdade, né? Fez 92 trades, acertou 26%. Enfim, um drawdown gigantesco, né? Que teve aqui no sistema
depois que você colocou em prática. O que você fez de errado aqui? Em teoria você não fez nada de errado, você fez um backtest, você otimizou, colocou em prática e quando você viu, deu esse resultado aqui. Então é por isso que o backtest não funciona, na minha opinião. Tá? Você fazer um backtest simples, ele não funciona, porque você não tem nenhum tipo de validação de que o sistema vai continuar performando da forma que ele performou no backtest. É muito fácil você fazer uma coisa chamada overfit, que a gente chama no trade, que é quando você pega o sistema e você deixa o sistema perfeito para aquele gráfico existente, e o gráfico do futuro ele não vai repetir o que o gráfico do passado fez, apesar de ele ser parecido, ele não vai repetir exatamente as mesmas coisas. Então, os trades que vão abrir vão ser diferentes e vai acabar dando prejuízo, né? Isso a gente chama de overfit, é um gráfico que está completamente ajustado para a curva, né? Para os candles que já existiram no passado. E quando ele vai funcionar na prática, ele acaba não funcionando. Então é por isso que, na minha opinião, um backtest simples, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, não funciona. Agora, o primeiro método que eu comentei com vocês, que você mesmo pode usar para validar o seu sistema de trade, é justamente esse método que eu mostrei para você aqui, mostrando que o backtest não funciona, que é o quê? A gente separa um período do gráfico para validar o sistema. A gente otimiza o gráfico em um período fixo e a gente valida em um período curto. Eu fiz um diagrama aqui muito simples para mostrar para vocês, que tem aqui, né? Então vamos supor que esse retângulo aqui, preto, né, com preenchimento em vermelho, ele é todo o período que a gente tem disponível. E o preenchimento em vermelho é o período que a gente fez o backtest. No backtest simples, a gente pega todo o período disponível, aplica as regras do setup, otimiza, né? O vermelho aqui representa otimização. A gente otimiza o setup no período inteiro disponível e a partir daqui, né, a partir que termina o período aqui, a gente coloca em prática. Qual que é o método? O primeiro método que eu quero comentar com vocês é um método de dentro e fora, né? Que é o in sample, out of sample, dentro da amostra e fora da amostra, que a gente costuma dizer na linguagem de trade, digamos assim, né? E o que esse método faz, né? Basicamente é a mesma coisa que eu fiz para mostrar para vocês que aquele sistema ali não funcionava na ZRO. Então o que a gente faz? A gente separa o período que a gente tem disponível. Então o retângulo externo aqui continua sendo todo o gráfico que a gente tem disponível. A gente separa um período do tempo para validar o sistema, para aplicar a otimização que a gente fez aqui no período em vermelho, nesse período verde e ver os resultados que gera. Então a gente não vai fazer backtest, um backtest simples em todo o período. A gente vai fazer só nesse período que a gente iniciou aqui, esse período separado em vermelho aqui, que é o período dentro da amostra, é o período onde a gente vai otimizar o que a gente mais puder do sistema. A gente vai deixar ali, fazer o maior overfit possível, a gente vai deixar no melhor overfit possível, no melhor resultado possível que o sistema dá dentro desse período vermelho aqui. Aí a gente pega essa combinação de fatores e joga nesse período verde, que é o período de validação. Se o sistema continuar funcionando no período verde, maravilha, as chances dele continuar funcionando daqui para frente, né, que é a partir do tempo presente para frente na sua conta real, são muito maiores do que no caso de um backtest simples, que você não tem nenhuma ideia de validação do sistema aqui na frente, você só tem um período de otimização. Então isso aqui, só isso aqui, já vai melhorar o seu sistema, eu diria, nos 80, 90% no mínimo, tá? Na minha opinião, isso aqui já vai mudar o seu jogo completamente, você fazer o backtest dessa forma aqui. Porque dessa forma é muito fácil você ser iludido, é muito fácil você se enganar. Para mim, a única coisa que um backtest desse aqui serve é para você ter uma noção básica se o seu sistema funciona com taxa ou sem taxa, sabe? Às vezes você tem um sistema que visualmente ele é muito bom, aí no backtest você coloca as taxas e você vê que talvez não seja tão bom assim. Você consegue validar o sistema de uma forma muito mais robusta, mas muito mais robusta mesmo. Eu tenho um exemplo disso também. Então aqui eu tenho outro gráfico aqui que eu separei para vocês de um sistema, do mesmo sistema aqui, do gráfico do Bitcoin, né? E ele está aqui, né, no período in sample, naquele período vermelho de otimização. Eu fiz aqui uma otimização rápida, tá? Não cheguei no super overfit possível dessa otimização, mas fiz uma otimização rápida aqui, deu 472% de lucro, quase 50% de acerto, 18% de drawdown aqui nesse período que vai praticamente lá de 2020, né, até agora no meio de 2024. E se a gente pega esse sistema e troca as datas, né, para rodar, ó, ele está até 1 de junho, né? Então eu vou colocar até 1 de junho de 24 aqui, para frente, né? Então, vou colocar 2025 aqui. Olha só, o sistema fez muito menos trades, né? 14 trades e deu um lucro de junho para cá de 25%. Deu 25% de lucro. A taxa de acerto aqui melhorou com relação ao período in sample, o que é interessante. O drawdown foi relativamente alto, principalmente comparado ao lucro, né? Lá a gente tinha um lucro de mais de 400% e um drawdown máximo de 22%. Aqui a gente teve um drawdown máximo de 14% para um lucro de 25%, né? Então, o drawdown com relação ao lucro está muito pior do que no outro sistema, mas é normal isso acontecer, é normal no período de validação você ter um resultado pior do que no período de otimização, né? É esperado isso, porque você deixou o sistema completamente ajustado àquele gráfico que já existia
e aqui você está validando se ele continua funcionando dali para frente. Então aqui a gente viu que sim, ele continua dando lucro, mas não, lógico, nas mesmas proporções que ele deu no período de overfit. Então só de você fazer isso aqui, eu já tenho certeza que você já vai descartar 90% dos sistemas que você tem em mente, né, ou que você utiliza, ou que você pensa em testar ou está testando, e dos 10% que sobrar, vai ter muito mais chances deles continuarem funcionando dali para frente. Inclusive, esse método aqui você pode estender se você quiser, né? Você pode os trades daqui para frente, né, que acontecerem daqui para frente, você pode fazer em paper trade, por exemplo. E fazendo, né, em paper trade, em simulação, você consegue também ter uma noção se ele vai continuar performando bem ou não. Você estenderia, por exemplo, esse período fora da amostra aqui com a simulação para ver. Então isso também seria uma forma válida de você fazer, apesar de que, na minha opinião, isso aqui já é mais do que suficiente. Agora, o que você não pode fazer? Você não pode, no caso da ZRO aqui, né, que deu um resultado ruim no fora da amostra, vir aqui, voltar para o período dentro da amostra e otimizar de novo, tá? Você não pode fazer isso. Isso aqui aconteceu, você tem que descartar. Ou você descarta o sistema ou você descarta a moeda, né? Então, ou você vai para outra moeda e otimiza novamente no período dentro da amostra e valida no fora da amostra, ou você troca o sistema e testa novamente na ZRO, tá? Então, uma coisa que você não pode fazer é ficar pulando de um para o outro, né? Senão você contamina o teste que você está fazendo. Aí o fora da amostra acaba virando período de otimização também e não muda nada, não vai resolver nada do problema. Você vai estar voltando a fazer um backtest simples, só que você vai estar tendo muito mais trabalho. Não faça isso, tá? Não reotimize depois de ver que ficou ruim no fora da amostra. E esse método, né, esse filtro aqui de colocar o período, de deixar a estratégia completamente customizável desse jeito aqui no TradingView, eu faço esse tipo de trabalho, tá? Então, se você quiser uma estratégia personalizada no TradingView, ou até um sistema que saia do TradingView e faça tudo por fora, com os dados direto da corretora, eu desenvolvo tudo isso. Se você quiser automatizar um sistema, seja do TradingView ou seja um sistema desenvolvido por você, que a gente desenvolve por fora também, eu faço todo esse trabalho de programação, tá? Para você tanto ter um backtest dessa forma robusta com fora da amostra, dentro da amostra, quanto executar as ordens diretamente na sua conta da corretora, tá? Então todo esse trabalho, se você tiver interesse, eu desenvolvo todo esse tipo de software para validação do sistema, para automação de sistemas de trade. Inclusive do método que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é o método que eu estou utilizando. Também desenvolvo, se você tiver interesse, eu posso fazer. E só mais um recadinho rápido, eu tenho um pacote de indicadores, que não são estratégias assim que mostram o trade na tela bonitinho, são indicadores que te ajudam na análise manual de um setup. Então, junto com esse pacote de indicadores, eu entrego um método, que é praticamente um curso, tem ali basicamente 10, 12 módulos no curso, é bem curtinho, tá? Vídeos curtinhos de 5 minutos, ensinando o método, ensinando como você faz a sequência, né? Tem um método ali para você fazer a sequência. Primeiro usa um indicador, depois usa o outro, depois usa o outro, aí você chega numa conclusão, você chega ali na cara do gol, só falta você chutar, e aí é onde você toma a decisão se você abre o trade ou não, né? Então eu deixo tudo prontinho para você com esse pacote de indicadores, para você tomar uma decisão. Se você é um cara que gosta de fazer trade na mão e gosta de analisar o mercado, de estar por dentro dos gráficos, eu tenho certeza que o pacote de indicadores vai te ajudar. Se você tiver interesse, o site é www.tradesistematic.com.br. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá e checa, que eu tenho certeza que se você é um cara que faz trade na mão, você vai curtir. E finalmente, o último método de validação de sistema de trade que eu quero comentar é o WFA, Walk Forward Analysis, ou análise enquanto você anda para frente, né? Traduzindo aqui literalmente para o português. Basicamente, o que ele faz é que ele pega esse modelo do dentro e fora da amostra e eleva a N potência, né? Fica muito mais poderoso, que é algo desse tipo aqui, ó. Então o que ele faz? Ele pega o mesmo período completo, do início ao fim, e ele divide em várias caixinhas aqui, que faltou pintar uma de verde, inclusive. Mas ele divide em várias caixinhas assim, e faz um período de otimização, um período de validação. Aí ele anda para frente um pouquinho, né? Aí tá o andar para frente, o Walk Forward Analysis. Anda um pouquinho para frente, período de otimização, período de validação. Anda um pouquinho para frente, período de otimização, período de validação. E aí você vai juntando somente os resultados dos períodos aqui de validação, e com esses resultados do período de validação você tem as estatísticas do sistema. Você nunca usa estatísticas do dentro da amostra, do período de otimização, como parâmetro para nada, né? Inclusive no método que eu uso aqui, no software que eu desenvolvi para fazer isso aqui, os dados do período de otimização eu jogo fora, inclusive, eu nem guardo, para não ter a tentação de olhar. Tá? Então eu jogo fora aqui os resultados de backtest simples, né, que é o período de otimização, eu jogo fora e só uso os resultados do período de validação, né, que é o período onde eu pego os parâmetros otimizados aqui atrás, coloco na prática aqui na frente, como se eu estivesse operando na minha conta, vejo os resultados e aí eu passo para o próximo. E aí eu otimizo novamente, pego os resultados otimizados, vejo aqui o que aconteceu,
passa para o próximo, otimiza novamente e aí vai andando até chegar no final. Aí chega no final aqui, o que acontece? Você otimiza igualzinho o processo que você vem fazendo antes, só que em vez de você validar, você coloca em prática na sua conta aqui, tá? Nesse próximo quadradinho verde aqui, que seria a continuação, né? Aí o que você faz quando acaba o período, né? O período continua igual, o seu método continua o mesmo na operação também. Então você vai fazer aqui um período aqui de trade na prática, vai andar para frente aqui outro quadradinho vermelho e esse outro quadradinho vermelho você otimiza e joga para frente de novo e aí você vai na conta real, né? Na sua conta real você vai continuar o processo de WFA otimizando o sistema periodicamente. Olha só, então aqui eu desenhei, né, o que aconteceria na prática. Então aqui a gente otimizou, aqui já é conta real, azulzinho aqui é onde a gente operou na mão. Aí andou para frente de novo no mesmo período, otimiza novamente, coloca na prática na conta real. Anda para frente, otimiza novamente, coloca na prática na conta real. Então isso aqui é o que eu fiz no mês de dezembro, né? Eu fiquei validando, né, desenvolvendo vários sistemas, testando na conta real, voltava, validava de novo. Enfim, fizemos esse processo de WFA aqui exaustivamente. Inclusive a gente precisou investir muito dinheiro em um computador capaz de fazer isso aqui, porque é muita simulação para você encontrar os parâmetros corretos, os parâmetros ótimos de cada período de otimização. Fizemos um investimento grande em computador para poder fazer essa análise, esse desenvolvimento aqui atrás. E agora a gente está rodando o sistema na nossa conta dessa forma aqui, seguindo à risca o modelo WFA na nossa conta. Eu não vou te mostrar o sistema aqui que eu estou usando, tá? Não vou falar quais são os parâmetros, qual é o setup, não vou falar nada disso, por quê? Porque se você não tem um sistema de WFA por trás para fazer as otimizações periódicas, pegar os parâmetros, colocar os parâmetros para rodar num robô, esse robô operar certinho com base nos parâmetros, se você não tem nada disso, não adianta você saber qual é o setup para você operar os próximos 5 dias, por exemplo, e não ter os parâmetros para operar depois, né? Depois no próximo período de otimização. Então não tem como, tá? Então não tem como eu passar o sistema para você, seria até irresponsável da minha parte fazer isso nesse momento. Então agora eu vou mostrar para você alguns resultados que a gente teve nesse período de validação, os resultados que o software gerou, né? Os resultados teóricos que fez a gente decidir colocar esse sistema para rodar na prática na nossa conta. Então aqui você tá vendo, né? Tem aqui top 10 até o top 10. Não vou necessariamente dizer como a gente organizou esse top, o que é o resultado disso aqui, o que sistema tá por trás, né? Enfim, mas a gente tem aqui o top 1, top 2 e top 3, que é o top 1, top 2 e top 3 que a gente roda na conta. Então, por exemplo, o top 1 aqui, a banca começou aqui com 10 mil dólares, todas as simulações começaram com 10 mil dólares, o top 1 terminou com praticamente aqui 420 mil dólares, né? Em algum momento chegou a bater quase 500 mil dólares, terminou com 420 aqui. O top 2 começou também com 10 mil dólares, terminou lá com quase 300 mil dólares, né? Aqui em cima, isso aqui é a curva de equity, tá? Trade a trade. E, por último aqui, o top 3, também mesma coisa, começou com 10 mil, terminou lá em cima com 250 mil dólares praticamente. Então, como essa curva de equity, né? Essas curvas de equity que eu estou mostrando para vocês são todas feitas com base em resultados out of sample, resultados fora da amostra, resultados que não tiveram contidos no período de otimização, esses resultados aqui são muito confiáveis. A probabilidade do sistema continuar performando dessa forma ou muito parecido é muito alta, muito mais alta do que se você fizer um backtest simples ou até mesmo o backtest dentro e fora da amostra, que é o primeiro método que eu comentei para vocês que já vai funcionar muito bem. E agora os resultados, né? Que resultados que eu tive, né? Então aqui a minha conta, eu tô mostrando a minha conta da Binance aqui para vocês. Eu rodo o top 1, o top 2 e o top 3 na subconta 3, 4 e 5 aqui. Eu fiz alguns aportes no meio do caminho durante esses 30 dias. Então meu resultado na minha conta acabou sendo um pouco diferente do resultado real do sistema, tá? Mas eu tenho na planilha isso normalizado para vocês. E a gente pode ver aqui na conta, né? Se a gente vem em Order Management aqui, a gente pode auditar a trade do sistema, né? Então, por exemplo, aqui eu venho em futuro, seleciono aqui a subconta 3, por exemplo, no Order History. Ó, ele traz aqui para mim trade a trade, né? Então ele está operando o ATA nesse momento, né? Então a ATA aqui, compra, venda, compra, venda, compra, venda. Pode ver aqui na página 3, por exemplo. Nesse momento ele estava na Troy, ó, na página 3. Aqui ele estava na Troy. Na página 2, ele estava na Mudegen aqui, Mudeng, sei lá como é que chama isso aqui. Então ele estava nessa aqui, fazendo compra e venda nessa moeda. Então aqui tem todas as ordens para auditar, tá? Se você quiser depois eventualmente a gente pode divulgar isso aqui no nosso site para vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Mas os resultados que a gente teve, né? Tá aqui. Então aqui são os resultados reais da Binance. Eu fiz aporte no meio do caminho, aí pegou um período de drawdown, enfim, os resultados normalizados seriam esses aqui. Então, supondo, né, que cada subconta começou com 1.000 dólares, com base nos resultados reais em porcentagem da conta, das ordens que eu acabei de mostrar para vocês, a subconta 1, no primeiro ciclo aqui de WFA, né, lembra que tem os ciclos, tem os quadradinhos lá? No primeiro ciclo, a subconta 1 deu 20%, a subconta 4 deu 8%, a subconta 5 deu 13%, né, deu um total de 14% na banca. O segundo ciclo deu prejuízo, ó, perdeu 6,77%. O terceiro ciclo também deu prejuízo, perdeu 3,5%, né, ainda estava no lucro, porque ganhou 14% no primeiro. Quarto ciclo ganhou 2%. Quinto ciclo ganhou 0,6%. Sexto ciclo ganhou 2,98%. Sétimo ciclo perdeu 0,51% da banca. E o oitavo ciclo que fechou hoje, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, fechou hoje o oitavo ciclo, 0,54% de lucro. E agora o ciclo 9 acabou de começar, né, não teve resultado ainda, não teve trade ainda
no ciclo 9, tá? E aqui tem a curva de equity do sistema, né? Então aqui tem o resultado sobre a banca no final de cada ciclo, né? Então depois do primeiro ciclo a banca estava com lucro de 14, depois do ciclo 2 estava com lucro de 6, né? Teve o drawdown. Depois do terceiro ciclo foi para o lucro de 2,81, então caindo, né, a curva. Depois começou a ganhar, começou a subir a curva aqui, começou a dar lucro. E agora aqui está com praticamente 9% de lucro aqui nesse momento. E aqui a gente tem a curva de equity, né? Aqui na curva de equity é como que a banca está evoluindo. Então aqui você está vendo aqui aquele primeiro ciclo que deu 14% de lucro, teve o prejuízo aqui nos 2 ciclos seguintes e agora está recuperando de uma forma bem constante aqui o sistema nos ciclos seguintes. Esse é um sistema que a gente está vendo que ele é bem consistente, ciclo a ciclo. Ele é bem consistente, inclusive a gente fez um ajuste aqui de gestão de risco. Depois a gente vê o primeiro ciclo que deu muito lucro e o segundo que deu bastante prejuízo, né? A gente fez um ajuste de gestão de risco aqui para melhorar, tanto que a gente vê que ficou bem mais constante os resultados depois, né, desse ajuste, depois do ciclo 2. Então a gente está melhorando ainda o sistema cada vez mais, né, para ver como que ele vai continuar performando. E esse sistema, ele já está disponível para quem é cliente do Estratégias Cripto. O Estratégias Cripto é um produto que eu tenho, onde você pode automatizar os nossos sistemas de trade direto na sua conta. Então lá no nosso site www.estrategiascripto.com.br tem vários sistemas de trade. Dependendo do plano que você escolher, você pode escolher quais sistemas de trade você quer. Os sistemas que a gente tem disponíveis no site, né, no dashboard lá do site, são todos seguidores de tendência. Esse sistema ainda não está no site. Esse sistema a gente já tem cliente rodando como teste. Todo mundo que está rodando está adorando. Pelo menos os que me deram feedback estão adorando, estão gostando bastante. Hoje em dia, quem já é cliente, todo cliente pode rodar esse sistema se quiser. Quem quiser rodar esse sistema e não for cliente ainda, só você entrar no plano Diamond, tá? A gente tem 3 planos lá no nosso site. Se você entrar no plano Diamond, você pode usar esse sistema aqui. E se você ficou interessado, eu te aconselharia a ir assinar o plano Diamond para usar esse sistema, porque logo, quando esse sistema já tiver com uns 3, 4 meses de histórico, com esses resultados se mantendo dessa forma aqui, esse sistema vai se converter num sistema de profit sharing, tá? Então a gente vai, em vez de cobrar uma quantidade fixa para você usar o sistema, a gente vai cobrar parte dos resultados que o sistema gera. E aí, normalmente vai ficar muito mais caro, né? Porque quem tem banca grande vai ficar muito mais caro rodar um sistema num esquema de profit sharing do que o esquema de pago fixo mensal. Então, se você tem interesse em rodar esse sistema aqui, corre lá. Quem já estiver usando no modelo fixo não vai passar para o modelo profit sharing, tá? Pode ficar tranquilo. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha aprendido alguma coisa aqui e você coloque em prática esses métodos de validação de setup de trade que são muito robustos e eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados quando você colocar eles em prática. Um abraço e até a próxima.